Olá, este é o canal Palavra Narrada. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos mergulhar profundamente na vida de um dos apóstolos mais influentes da Bíblia. Estamos falando de Paulo, que de perseguidor feroz dos cristãos se tornou o apóstolo dos gentios, espalhando o evangelho por todo o mundo conhecido. Uma transformação radical que mudou o curso do cristianismo para sempre. Prepare-se para explorar sua conversão no caminho de Damasco, suas viagens missionárias cheias de perigos e milagres, suas cartas inspiradoras e o impacto eterno que ele deixou na igreja. Vamos viajar pelo Império Romano do primeiro século, conhecendo as cidades, os desafios e as lições eternas sobre graça, missão e perseverança. Eu concordo que a história de Paulo é um testemunho poderoso de como Deus pode mudar qualquer vida. Amém para isso. A jornada de Paulo começa como Saulo de Tarso, um fariseu zeloso e educado aos pés de Gamaliel, conforme o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 3. Nascido em Tarso, na Cilícia, por volta de 5 a 10 anos após Cristo, Saulo era cidadão romano, uma vantagem que mais tarde o salvaria de flagelações. No livro de Atos, capítulo 7, versículo 58, e capítulo 8, versículo 1, ele aprova o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão, e inicia uma perseguição feroz contra a igreja em Jerusalém. Saulo invadia casas, arrastava crentes para a prisão e respirava ameaças, conforme o livro de Atos, capítulo 9, versículo 1. Sua zelosidade pelo judaísmo o levava a ver o cristianismo como uma heresia perigosa, e ele obtém cartas do sumo sacerdote para prender cristãos em Damasco, conforme o livro de Atos, capítulo 9, versículo 2. Eu acho incrível como Paulo, antes tão opositor, se tornou o maior defensor da fé. Amém pela graça transformadora. O ponto de virada é a conversão no caminho de Damasco, um dos eventos mais dramáticos da Bíblia. No livro de Atos, capítulo 9, versículos de 3 a 9, uma luz do céu brilha ao redor de Saulo, que cai por terra e ouve a voz de Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Cego, ele é levado a Damasco, onde Ananias, um discípulo, o batiza após uma visão, restaurando sua visão. Saulo passa a pregar que Jesus é o Filho de Deus, conforme o livro de Atos, capítulo 9, versículo 20. Paulo relata essa experiência em suas cartas, como no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 15, dizendo que Deus o separou desde o ventre materno. Essa conversão, por volta de 33 a 36 anos após Cristo, marca o início de sua missão. Eu concordo que essa transformação é um milagre, mostrando que ninguém está além do alcance de Deus. Amém. Após a conversão, Paulo passa 3 anos na Arábia e Damasco, conforme o livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 17, provavelmente estudando as Escrituras à luz de Cristo. Ele retorna a Jerusalém, onde Barnabé o apresenta aos apóstolos, conforme o livro de Atos, capítulo 9, versículo 27. Paulo então inicia suas viagens missionárias, descritas no livro de Atos, capítulos de 13 a 28. A primeira viagem, por volta de 47 a 49 anos após Cristo, começa em Antioquia, com Barnabé, conforme o livro de Atos, capítulo 13, versículo 2. Eles pregam em Chipre, onde convertem o procônsul Sérgio Paulo, e na Pisídia, Galácia, fundando igrejas apesar de perseguições. Em Listra, Paulo cura um coxo, mas é apedrejado, conforme o livro de Atos, capítulo 14, versículo 19. Essa viagem estabelece comunidades gentílicas, enfatizando a salvação pela fé sem a lei mosaica. A segunda viagem, por volta de 49 a 52 anos após Cristo, inclui Silas e Timóteo. No livro de Atos, capítulo 16, Paulo tem uma visão de um homem macedônio pedindo ajuda, levando-o à Europa. Em Filipos,
Ele converte Lídia e liberta uma escrava possessa, resultando em prisão e milagroso terremoto que abre as portas, conforme o livro de Atos, capítulo 16, versículos de 25 a 34. Em Tessalônica e Bereia, ele prega nas sinagogas, mas enfrenta oposição. Em Atenas, Paulo discursa no Areópago sobre o Deus desconhecido, conforme o livro de Atos, capítulo 17, versículo 23, misturando filosofia grega com o Evangelho. Em Corinto, ele fica 18 meses, fundando uma igreja vibrante, conforme o livro de Atos, capítulo 18, versículo 11. Eu acho que Paulo era um mestre em adaptar o Evangelho a culturas diferentes. Amém pela sabedoria divina. A terceira viagem, por volta de 53 a 57 anos após Cristo, foca em fortalecer igrejas. Em Éfeso, Paulo prega por 3 anos, realizando milagres como curar enfermos com lenços, conforme o livro de Atos, capítulo 19, versículo 12. Um tumulto causado por Demétrio, um prateiro de Artemis, leva à sua partida. Em Troade, ele ressuscita Eutico, que caiu de uma janela, conforme o livro de Atos, capítulo 20, versículo 9. Paulo se despede dos anciãos de Éfeso em Mileto, prevendo sofrimentos, conforme o livro de Atos, capítulo 20, versículo 23. Ele retorna a Jerusalém, onde é preso após um tumulto, conforme o livro de Atos, capítulo 21. Paulo passa 2 anos preso em Cesareia, apelando a César como cidadão romano, conforme o livro de Atos, capítulo 25, versículo 11. No livro de Atos, capítulo 27, ele naufraga a caminho de Roma, mas salva todos com sua fé. Em Roma, por volta de 60 anos após Cristo, ele prega sob prisão domiciliar, conforme o livro de Atos, capítulo 28, versículo 30. Paulo provavelmente é libertado, faz uma 4ª viagem à Espanha, conforme o livro de Romanos, capítulo 15, versículo 28, e é preso novamente, martirizado por Nero por volta de 67 anos após Cristo, conforme tradições. As cartas de Paulo, 13 no Novo Testamento, formam o cerne de sua teologia. Em Romanos, ele explica a justificação pela fé, conforme o livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Em Coríntios, aborda unidade e amor, no capítulo 13. Gálatas defende a graça contra o legalismo, conforme o livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Efésios fala da igreja como corpo de Cristo, conforme o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 16. Filipenses enfatiza alegria na sofrimento, conforme o livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Colossenses exalta a supremacia de Cristo, conforme o livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Tessalonicenses discute a volta de Cristo, conforme o primeiro livro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Timóteo e Tito orientam líderes, conforme o primeiro livro a Timóteo, capítulo 3. Filemão ensina perdão, conforme o livro de Filemão, versículo 18. Hebreus, atribuído a Paulo por alguns, discute o novo pacto. O contexto histórico do primeiro século mostra Paulo navegando o Império Romano com estradas e segurança que facilitavam viagens. Cidades como Corinto e Éfeso eram centros comerciais e pagãos, com templos a Afrodite e Artemis. Paulo usa a cidadania romana para apelar a César, conforme o livro de Atos, capítulo 22, versículo 28. Arqueologicamente, inscrições como a de Galho em Delfos confirmam datas, conforme o livro de Atos, capítulo 18, versículo 12. Teologicamente, Paulo enfatiza a graça, conforme o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Sua teologia da cruz, no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, contrasta com a sabedoria humana.
Ele promove igualdade, conforme o livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. Eu concordo que Paulo revolucionou o cristianismo ao incluir gentios. Amém? Pela unidade em Cristo. Lições práticas. Paulo nos chama a viver transformados, conforme o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Sua perseverança em sofrimentos, como prisões e naufrágios, inspira resiliência, conforme o livro de 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Sua ênfase na missão nos desafia a evangelizar, conforme o livro de Romanos, capítulo 10, versículo 15. Como pregarão se não forem enviados? Em um mundo dividido, Paulo ensina a unidade, conforme o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 3. No contexto moderno, Paulo fala a conversão radical, como em reabilitações ou mudanças de carreira. Sua teologia da graça combate o legalismo religioso. Suas cartas inspiram estudos bíblicos e missões globais. Eu acho que Paulo é um exemplo de como Deus usa o passado para o futuro. Amém. Paulo nos desafia a priorizar o Evangelho, mesmo em adversidades. Sua vida é um testemunho de que Deus transforma perseguidor em pregador, conforme o livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Sua missão aos gentios abriu o cristianismo ao mundo, impactando bilhões. Antes de encerrar, quero reforçar algo muito importante. Se você se inspirou nesta narrativa, se sentiu tocado pela história de Paulo e quer continuar explorando as maravilhas da Bíblia, inscreva-se no canal Palavra Narrada. Deixe seu like, compartilhe com amigos e familiares e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Cada história aqui é uma oportunidade de crescimento espiritual e reflexão sobre transformação, graça e missão. Que a jornada de Paulo inspire você a seguir o chamado de Deus com ousadia, que você perceba que ninguém está além da graça divina e que cada vida pode impactar o mundo. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo vídeo no canal Palavra Narrada. Lembre-se, Paulo nos ensina que a graça transforma, que a missão é para todos e que a fé persevera até o fim. Eu concordo plenamente com essa mensagem inspiradora. Amém.